Olha, minha rapaziada, eu vou ser bem sincero que eu acho que dá pra dizer que esse momento aqui no canal é meu, né? Ai, Thiago, como assim esse momento é seu? Porque todo mundo sabe que eu sempre levantei a bandeira de Bruno Zapelli. Desde que chegou no Atlético, sempre foi um jogador que me agradou muito, sempre foi um jogador que eu vi muito talento e acho que ele sempre realmente apresentou muito talento, né? Porque a quantidade de comentários que eu recebi, eu não enxergo esse Bruno Zapelli que você enxerga. Eu acho que o dado que mais representa o impacto e a qualidade de Bruno Zapelli na última temporada, além de ser o jogador que mais criou situações de gol para o Atlético ao longo de todo o ano, mesmo em alguns momentos não sendo essa peça titular, foi um meio-campo que teve mais assistências que Lucas Moura, teve mais assistência que Gustavo Scarpa, teve mais assistência que Jorge Ander Rascaeta, teve mais assistência que Rafael Veiga, teve mais assistência que Alan Patrick, que Cristaldo, que tantos meias que tem muito mais moral no futebol brasileiro. E o Zapelli, que ainda tem defeitos, e é muito importante a gente começar o vídeo aqui, o Zapelli não é um grande finalizador. O Zapelli, apesar de achar que competitivamente ele é muito acima da média dos meios do futebol brasileiro, entendo quem diz que ele pode melhorar nesse sentido, mas acho que é um aspecto que ele já até vem melhorando no próprio clássico. Foi responsável por roubar algumas bolas no campo de ataque, no próprio jogo contra o Cianorte também roubou algumas bolas no campo de ataque, mas eu acho que a entrega do Bruno Zapelli, o impacto positivo do Bruno Zapelli, a capacidade de fazer diferença do lado criativo do Bruno Zapelli, sobrepõe qualquer defeito aparente que o Bruno Zapelli pode ter. E assim, as qualidades ele sempre demonstrou. O Bruno Zapelli sempre foi um jogador muito acima da média. Só que no final das contas, o jogo é de sensação. A sensação que o jogador gera na torcida vai dizer muito como vai ser essa relação do jogador com o torcedor. E assim, a relação entre Bruno Zapelli e a torcida do Atlético, em muitos momentos, foi muito injusta. Porque se cobrava que o Bruno Zapelli fosse um jogador que em nenhum momento ele demonstrou ser. O Atlético não contratou o Bruno Zapelli por ser um grande finalizador, um jogador extremamente competitivo. Só que eu volto a dizer, algo que a gente já falou em outro conteúdo aqui até no ano passado. Essa pressão da torcida do Atlético, de alguma maneira, está fazendo bem ao Zapelli. Óbvio que existe uma pressão completamente exagerada em alguns momentos de um jogador que teve até seus familiares sendo ameaçados. Isso é um crime que precisa ser levado à frente. Eu espero que o Bruno Zapelli consiga identificar as pessoas que vão lá, xinguem, ameacem, tanto ele quanto os familiares. Mas se o Bruno Zapelli conseguir ser um finalizador melhor e acrescentando um pouco mais de competitividade a um jogador tão criativo, ele vai conseguir fazer com que o torcedor tenha mais noção e tenha essa sensação de quanto hoje o Zapelli é realmente um diferencial para o Atlético. Porque o lado criativo, ele é óbvio e ele tá aqui desde que ele chegou no clube. Mas a gente tá querendo ver um Zapelli melhor. E é muito bom, porque o Zapelli, de alguma forma, desde a temporada passada, dá uma resposta muito sólida. É só você pegar o número de questões defensivas, de estatísticas defensivas do Zapelli e comparar com os meios do futebol brasileiro em geral. O Zapelli está entre os melhores em basicamente todas as estatísticas, em todos os índices. E assim, a atitude do Atlético segurar o Bruno Zapelli, puta, bicho, é talvez o grande reforço da temporada. A atitude do Atlético de manter o Bruno Zapelli é assim, é que o clube e a comissão técnica já dá para perceber muito claramente que o Barbieri gosta e gosta do Zapelli porque ele favorece muito o estilo de jogo que o Barbieri quer implementar no Atlético. Assim, é um reforço que desequilibra. Eu não acho que nossas idas ao mercado, né, a gente conseguiria trazer alguém tão desequilibrante, alguém tão influente no jogo quanto o Bruno Zapelli. Porque ainda tem isso, né? Se você pegar hoje, qual é o grande ponto forte da equipe do Atlético de 2025? É a total capacidade de criar oportunidades de gol. É a total capacidade de gerar chances. É a total oportunidade de desequilibrar a partir do volume ofensivo. E quem é o maior responsável por esse volume ofensivo? Quem é o jogador que mais cria? Quem é o jogador que mais desequilibra? Quem é o jogador que mais gera jogo? Acho que ninguém tem muita dúvida que é sim Bruno Zapelli. Então, para o Atlético, você contar com um jogador nesse nível, crescendo, e lembrando que o Zapelli ainda é um jovem. Cara,
eu acho que vai ser uma grande temporada e uma temporada de amadurecimento. Acho que o torcedor do Atlético, ele já entende que o Bruno Zapelli, ele é o cara desse time. Não vou falar que é o Atlético do Bruno Zapelli, mas quando o Atlético entra em campo, existe uma Zapelli dependência. Hoje eu acho que dá pra dizer que existe uma Zapelli dependência. E acho que o torcedor começa a valorizar ainda mais o Zapelli a partir do momento que ele percebe que quando o Zapelli não tá em campo, o time não cria tanto. Quando o Zapelli não tá em campo, a dinâmica do meio-campo morre. E quando o Zapelli tá em campo, o volume ofensivo é outro, muito maior. O Atlético tem muito mais facilidade para chegar ao gol adversário. Então, assim, acho que é aquilo, né? Só se dá valor quando perde. Não que o Atlético tenha perdido o Bruno Zapelli, mas quando não tá em campo, você entende como o jogador ele começa a fazer uma diferença absurda pro seu time. Então, acho que é um ponto a ser levado em consideração muito legal. E outro, o Bruno Zapelli só não faz uma temporada melhor porque a gente não tem um atacante para completar a quantidade de chances que ele vem criando. Assim, o Bruno Zapelli ele não é o fim do processo, o Bruno Zapelli é o meio. O Bruno Zapelli é uma fábrica absurda dessa capacidade de criar chances. A todo momento criando, a todo momento criando, a todo momento criando. Então, um camisa 9 de peso com o Bruno Zapelli vai consagrar o Bruno Zapelli. Muito se falava do Rodrigo Garro, né? Vou até conferir quantas assistências o Rodrigo Garro teve na temporada passada, porque muitas e muitas vezes compararam o Garro com o Zapelli aqui no canal. Além da idade, da maturação do Rodrigo Garro, que é muito bom, o Garro tem 27 anos, pô, quero ver onde tá o Zapelli com 27 anos, para você levar em consideração o Garro há uma, duas, três, quatro, cinco, 6 temporadas atrás, estava no Instituto da Argentina, com 4 jogos na equipe profissional, mas o Garro teve 13 assistências na temporada. O Bruno Zapelli teve 11. Lembrando, o Garro joga com o Alberto, próprio Ángel Romero. Desde o início da temporada passada, é importante a gente lembrar. O Zapelli, ele jogou com Pablo Imafase, com Lucas Diori, e na maioria dos gols do Maestriani foi na assistência do Bruno Zapelli. Eu não sei se vocês lembram, no comecinho ali de Bruno Zapelli e Gonzalo Maestriani, era sempre o Maestriani sendo municiado pela capacidade de passe e pela capacidade de assistência do Bruno Zapelli. Então esse retorno do Maestriani também tende a potencializar o jogo do Bruno Zapelli, porque é um camisa 9 de mais capacidade de finalização para complementar as chances que o Zapelli vem criando e sempre criou com a camisa do Atlético. Mas é muito legal, assim, ver o torcedor reconhecendo, ver o torcedor dando o braço a torcer, porque se dependesse do torcedor do Atlético, talvez o Bruno Zapelli não estivesse nem aqui. Mas é aquilo. Tem momentos que a qualidade fala mais alto e a gente tem que ouvir o campo, gente. Tem qualidade que, independente do que influenciador inflamado quiser falar, é o melhor jogador do Atlético. É o melhor jogador do Atlético, não tenho dúvida alguma sobre isso. Valeu? Tamo junto, é nóis, forte abraço.